Olá, eu sou a Carol Souza, eu sou maquiadora e caracterizadora há 14 anos e hoje eu vim compartilhar para vocês um pouquinho da minha experiência como caracterizadora e o que constitui o design da maquiagem de caracterização. Um personagem não aparece assim de repente, né? O visual de um ator não vai combinar exatamente com um personagem. Então a parte da maquiagem, da caracterização, que inclui a maquiagem e o cabelo, é muito importante porque às vezes vai fazer a adequação da imagem daquele ator para se transformar no personagem. Então é uma área muito importante que muitas vezes na área do teatro acaba se passando por batido, porque nem sempre é possível contratar um profissional específico para isso, e muitas vezes os atores acabam tendo que fazer a sua própria caracterização. Então essas informações são muito valiosas, tanto para os profissionais de maquiagem e cabelo, mas quanto para os próprios atores, porque assim eles vão poder fazer decisões com relação à sua caracterização de uma forma mais assertiva, de uma forma mais aprofundada e baseada em conhecimento. Então vamos lá? O sonho de cada ator normalmente é interpretar uma gama muito grande de personagens, né? E com isso ele não vai poder manter exatamente o mesmo visual para diferentes personagens. E nessa hora de você fazer personagens diferentes, não é só necessário o talento ou o treinamento com relação a técnicas de interpretação, mas também uma dedicação à arte visual mesmo, né? Não só a arte de interpretação. E por isso ele pode usar do auxílio de técnicos, de profissionais técnicos, mas também do seu próprio arsenal com relação à imagem visual. Então, assim, é fundamental o conhecimento da caracterização porque pode ajudar o ator a performar o seu papel do personagem de uma forma bem completa e bem efetiva. A caracterização ela vai basear os seus fundamentos, além da performance do personagem, a gente vai conseguir descobrir, através da caracterização, qual é a idade desse personagem, qual é o ambiente que ele cresceu, às vezes a sua ocupação, o seu estado de saúde, se ele está saudável, se ele está adoecido. E existe também, através da caracterização, um apoio psicológico para os atores, porque assim ajuda eles a realmente entender o seu personagem e entrar no seu personagem. É muito maravilhoso como caracterizadora quando a gente faz essa adequação, às vezes é uma transformação radical e dentro do próprio camarim a gente consegue ver esse ator entrando dentro do seu personagem, porque às vezes a mudança é tão radical que ajuda realmente ele a trazer, tipo, às vezes se é um personagem adoecido, a trazer mais aquela linguagem corporal de dor ou de envelhecimento, porque quando ele consegue se enxergar daquela forma, é muito mais fácil você conseguir assimilar esses comportamentos, né? Às vezes uma mudança de cabelo, uma mudança de barba, para trazer um envelhecimento, ou às vezes uma época diferente, então vai trazer uma postura diferente, colocar aquelas estruturas no seu rosto. Então é muito legal, é um privilégio como caracterizadora, às vezes poder presenciar essas mudanças que os atores podem fazer. E é muito interessante também como mudanças sutis podem fazer, não só mudanças radicais como uma peruca, uma barba, mas mudanças sutis podem trazer diferença. Então às vezes um marco da sobrancelha vai trazer um ar de mais autoridade, ou às vezes um rubor nas bochechas vai trazer uma jovialidade, às vezes ou uma infantilidade, dependendo do personagem. Às vezes a sobrancelha e uma barba vai trazer uma imponência que às vezes, junto com uma coroa e uma capa, vai trazer aquela postura, por exemplo, de um personagem de um rei ou um imperador, que às vezes o ator, às vezes jovem, não iria conseguir por si só trazer, só com a linguagem corporal, trazer essa autoridade necessária para o personagem. Então a caracterização ela é muito detalhada, mas também muito sutil e com isso a gente consegue trazer essa imagem visual mesmo para o ator. O primeiro passo para a gente chegar a uma imagem da caracterização é o texto, né? Ler o texto, o script, para você conseguir entender essa peça, né? Então, às vezes, só o texto e a direção que tem, as direções que tem dentro do texto vão dizer muita coisa, mas os diálogos também, porque às vezes nos diálogos a gente consegue ver o estado mental, o estado emocional daquele personagem. Então, é muito importante a gente fazer uma análise desse texto e fazer uma decupagem, porque às vezes ali também vai ter descrições que vão ajudar com relação à caracterização, por exemplo, assim, o personagem está cansado e suado, ou às vezes o personagem está adoecido, com uma pele amarelada, ou às vezes vai ter ações no texto que vão interferir com a maquiagem. Às vezes, por exemplo, tem uma cena de beijo e é uma personagem de época que usa batom vermelho. Essa ação vai interferir com a maquiagem, então a gente precisa ter noção do que está acontecendo nessa peça antes de fazer o design de maquiagem. Quais são as ações, quais são os diálogos,
para conseguir, de uma forma mais aprofundada, esmiuçar a necessidade dessa maquiagem, dessa caracterização. Então, esse momento a gente chama de decupagem, onde a gente faz uma tabela e a gente coloca cena por cena, o que tem, se ela é uma cena de dia, se ela é de noite, quantos personagens tem, quais são as ações que eles estão fazendo, se elas interferem com a maquiagem ou não. Então a gente normalmente faz isso numa planilha e ali a gente consegue ter todos os detalhes que vão influenciar na ação da maquiagem e depois a gente faz um estudo de cada personagem. Então, sei lá, o personagem A, ele é um homem de 40 anos, saudável, ele é um médico ou ele é um engenheiro, qual é a profissão dele, como foi essa vida dele, onde ele cresceu e tudo mais. A gente vai fazer esse estudo desse personagem detalhado também, baseado no texto. Em relação a esse estudo aprofundado com relação ao personagem, ela é muito importante para o ator, mas também é muito importante para a gente conseguir ter todas essas informações e saber como a gente vai transmitir essas informações em termos visuais. Então, por exemplo, um personagem que vai representar uma cena de morte. Por exemplo, é um personagem que está com uma doença terminal. Ela não pode estar ali com as bochechas rosadas, ou uma boca muito bem desenhada, com a pele uniforme. Da mesma forma, sei lá, um personagem que é um fazendeiro, ou uma pessoa que faz um trabalho braçal, tem uma pele muito pálida, com contornos muito definidos, a plateia provavelmente vai deduzir que tem alguma coisa meio sinistra ali, né? Porque ele não está sendo com a função e o trabalho dele. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa definição, esse estudo aprofundado do personagem para poder transmitir visualmente as informações que às vezes não são diretamente ditas no texto, no diálogo, né? A análise para determinar o personagem são divisões bem estabelecidas, assim, eu vou dar dicas para vocês do que vocês devem procurar no texto, quais são as divisões que vocês precisam procurar no texto e conversar às vezes com o ator e o diretor para ter essas informações para poder montar um design de personagem, um design de maquiagem bem definido. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é hereditariedade. Então, da onde vem esse personagem? Ele tem uma raça definida? Ele tem algum background cultural, né? Alguma cultura bem definida? É uma família? A peça se passa de uma família, então esses personagens todos têm, por exemplo, ter a mesma cor de cabelo, ou às vezes o mesmo formato de sobrancelha. Em algumas peças realistas, a experiência humana cultural é muito importante. Então você ter essa noção de qual é a cultura, qual é realmente a hereditariedade desse personagem vai ajudar muito e vai definir muita coisa do design. Às vezes o corte de cabelo, às vezes como essa maquiagem é específica, se às vezes vai ter, sei lá, alguma marca tribal, alguma coisa assim, então, ou às vezes um penteado, um cabelo bem definido, a gente tem que ter noção disso para poder fazer uma pesquisa mais aprofundada naquela cultura, né? E não acabar ofendendo ninguém ou acabar passando por cima de nada. A segunda área que a gente tem que pesquisar é o meio ambiente. Qual foi o ambiente que esse personagem cresceu? Né? Isso vai o quê? Vai determinar a cor da pele e a textura dessa pele. Se é um personagem que cresceu numa fazenda, exposto ao sol, ele vai ter uma pele diferente do que um personagem que cresceu no meio urbano e hoje trabalha dentro de um escritório. Então, assim, condições climáticas, físicas de trabalho, atividades de lazer do personagem, se é um personagem que, sei lá, é rico e passa os finais de semana num iate, ele vai ter uma pele diferente do que um personagem que, sei lá, é um fazendeiro. Apesar de ter exposição solar ali, um provavelmente teve acesso ao protetor solar e outro não. Então, às vezes, um vai ter só um bronze e o outro vai ter muitas sardas, muitas manchas de sol. Outra coisa que vai determinar muito, que está incluso no ambiente que esse personagem cresceu, é a época. Porque a época ela vai determinar, às vezes, o estilo do corte de cabelo. Para os homens, o estilo do bigode e da barba, se eles usavam bigode e barba, se é adequado usar bigode e barba nessa época ou não. Por exemplo, um personagem do século XVIII provavelmente tinha cabelo, ou uma barba, um bigode específico. Agora, um personagem na década de 40 provavelmente tinha o cabelo bem curto e a barba e o bigode não era muito bem aceito, muito bem visto. Então, a época é muito importante para determinar principalmente a parte de cabelo. Com relação à maquiagem feminina, a época vai determinar a sobrancelha e o formato da boca, porque são as duas coisas que mais mudaram na história. Então, assim, uma personagem da década de 20 tem uma maquiagem de sobrancelha e boca, principalmente, completamente diferente de uma personagem dos anos 90. Então, a época vai determinar muito qual é o estilo desse personagem, além de a quantidade de maquiagem, né? Então, por exemplo, uma peça
sei lá, no Egito Antigo, é aceitável usar um delineador, usar uma coisa específica, uma marcação específica nos olhos. Agora, uma personagem dos anos 40, que tem trabalha num ambiente mais casual, provavelmente poderia até usar maquiagem, mas não é certeza se ela usaria. Daí vai entrar no próximo item que a gente vai estudar, que é o temperamento. O temperamento vai dizer com relação à personalidade da pessoa, qual que é a disposição, quais são os hábitos pessoais que afetam a aparência física desse personagem, né? Então, o meio ambiente vai interferir com relação à cor e textura, e o temperamento vai dizer com relação às feições, né? Então, as feições é a sobrancelha, se ele usa maquiagem ou não, o formato da boca, o formato do nariz, o formato desse rosto, vai ter a ver com o temperamento, porque é dessa forma que a gente consegue expressar essas características. Então, o personagem, por exemplo, um artista boêmio, ele vai se apresentar de uma forma muito diferente do que um engenheiro, por exemplo, ou um cientista. São representações de cabelo diferentes, são representações de feições diferentes. Mas uma coisa que a gente pode prestar atenção, por exemplo, personagens da mesma família. Então vamos lembrar lá da hereditariedade. Então às vezes eles vão ter todos a mesma cor de cabelo. Às vezes, sei lá, é uma família de ruivos, ou uma família de afrodescendentes. Às vezes eles vão ter todos os cabelos com estilos diferentes, ou da mesma cor, ou às vezes vão ter todos dread, todas tranças, porém o temperamento não vai ser o mesmo, e é ali que a gente vai conseguir colocar mudanças. Então, se é uma pessoa que tem um temperamento mais forte, mais agressivo, ela vai ter uma sobrancelha diferente do que uma pessoa que tem um temperamento mais melancólico, com uma sobrancelha um pouquinho mais descendente, ou uma pessoa que tem um temperamento mais doce. É nessa hora que a gente consegue fazer mudanças sutis, mas que vão transmitir essa mensagem. Então, com relação ao temperamento, muitas das coisas são expressas na parte do cabelo, porque as linhas falam muito. A gente vai falar um pouco sobre o significado das linhas numa parte mais pra frente. Mas, porém, o cabelo vai representar muito da personalidade. Então, um cabelo ondulado, um cabelo cacheado, são ondas bem suaves, bem femininas. Então, às vezes, vão passar uma imagem mais frágil, ou mais sensível, ou mais lúdica, enquanto cabelos retos, cortes retos, vão passar uma imagem mais centrada, às vezes mais fria, mais distante do que um cabelo ondulado. Então, o cabelo vai falar muito da personalidade da pessoa também. Então, por exemplo, se o personagem é uma personagem de época, nos anos 50, e ela é uma mulher sofisticada e elegante, um penteado bem refinado, vai passar essa elegância. Agora, se a personagem, sei lá, é uma mulher de espírito livre, aventureiro, ela provavelmente não vai ficar com o cabelo num coque bem certinho baixo. Ela provavelmente vai ter cabelos mais displicentes, bem bagunçados, com ondas não definidas, porque vai passar essa imagem mais alegre, mais livre, né? Com relação aos homens, o uso da barba também vai poder expressar isso, se é uma barba bem certinha, se é uma barba com acabamento bem certo, ou às vezes aquele bigode cheio de características diferentes, né? Então um bigode com uma pontinha enrolada vai passar um ar mais artístico, enquanto um bigode com linhas mais retas e definidas vai passar um ar maior de autoridade. Então no homem a gente consegue às vezes expressar muito sobre isso, e a sobrancelha também vai passar muito expressividade. Então é importante a gente observar essas áreas. E com relação ao temperamento também, a gente entra aí a parte de cartela de cores. As cores também têm significados, né? Então, cores frias vão passar realmente essa frieza, ou vocês vão passar um ar mais de científico, dependendo do personagem, enquanto cores quentes sempre vão passar mais calor, vão passar um espírito mais caloroso, mais alegre, ou às vezes mais paixão, ou às vezes mais irritado. Então a tabela de cores aí também entra com relação ao temperamento. O estado mental do personagem também pode ser expressado através da caracterização. Um personagem que está num estado mental confuso provavelmente não vai ter um cabelo muito alinhado, porque isso vai passar uma imagem muito certinha, né? Então o estado mental, o estado emocional e o estado físico, às vezes, por exemplo, de exaustão ou de saúde, também pode ser expressado na caracterização. Então, às vezes, só através da caracterização com relação ao estado mental já vai passar muito para a plateia antes do personagem falar ou realmente começar a atuar com a sua parte corporal. O quarto ponto que a gente tem que observar com relação à caracterização é a saúde. Nem sempre a gente vai conseguir expressar uma doença específica com relação à maquiagem, né? Dependendo da distância do palco, não vai poder mostrar com tantos detalhes sim a maquiagem.
de uma doença, às vezes uma coisa específica, mas porém o estado de saúde, se esse personagem está saudável, se o personagem está doente, é possível passar sim, transmitir. Às vezes também o estado de cansaço desse personagem também é possível se expressar na maquiagem, com o tom da pele, se essa pele tem rubor ou não. Mas assim, qualquer sugestão de saúde física, ela realmente vai ficar limitada com relação à cor da pele e sombreamentos. Se essa olheira vai ficar marcada, se esse rosto vai ficar um pouco mais cadavérico, porque a pessoa está, sei lá, num estado terminal de doença, né? Então a gente não vai conseguir mostrar com tantos detalhes na caracterização, principalmente para caracterização de palco, por questão de visualização realmente da plateia, se ela vai conseguir ter essa visualização pela distância, né? E o quinto ponto que a gente tem que observar é a idade. A idade, ela invariavelmente afeta fisicamente as pessoas, né? É uma consideração realmente essencial com todas as maquiagens. Qual é a idade desse personagem? Ela é da mesma idade que o ator tem? Ou ela é, sei lá, esse ator a gente vai precisar envelhecer ou a gente vai precisar rejuvenescer? E isso realmente afeta muito. O processo de envelhecimento, ele afeta a musculatura do rosto, ele afeta o tônus da pele, ele vai afetar a cor da pele, ele vai afetar a textura da pele com relação a linhas e com relação à textura de cores, de pigmentação. Quanto mais anos na Terra ela tem, mais exposição solar ela teve. Então essa pele vai ter uma modificação aí de cor e de textura. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz com relação ao envelhecimento é colocar textura, sardas, manchas, pintas, poros, todas essas marcas vão mostrar uma pele mais realmente envelhecida. E outra coisa é as linhas que o envelhecimento vai trazendo. Por quê? Porque a gravidade afeta e a pessoa perde tecido adiposo no rosto quando ela vai envelhecendo. Então o rosto cai por causa disso. Mas a gente tem que ver também se esse personagem ele é um personagem mais frágil e mais magrinho, né? Então ela realmente vai mostrar mais contornos, vai afundar mais esse rosto, ou se é um personagem com uma constituição um pouco mais larga, um pouco maior. Se esse é o caso, então ela vai ter bolsas, né? O rosto vai cair, vai trazer essa flacidez. Então aqui vai perder definição, aqui vai perder definição, as bolsinhas vão aparecer e as próprias rugas também. As rugas vão mostrar muito. Porém, quando a gente for determinar com relação à idade, principalmente com o envelhecimento, a gente tem que pensar como essa pessoa envelheceu, como ela viveu. Então tenho aqui algumas perguntas para a gente fazer. Como foi a vida que esse personagem levou? Qual foi o ambiente que ele passou a sua vida? Essa pessoa é positiva ou ela é negativa? Ela é uma pessoa alegre ou ela é uma pessoa zangada? É um personagem que sente pena de si mesmo ou ele é um personagem que está feliz por estar vivo? Eles olham para frente? Né? É uma pessoa que está olhando para frente ou fica sempre nostálgica olhando para trás? Quantos anos esse personagem pensa que ele tem? Eles estão cientes do envelhecimento ou eles realmente querem permanecer jovens? É um personagem que quer se agarrar à juventude dele. E também tem que lembrar com relação à nutrição, que envolve o estado de saúde também, e a atitude mental, como está a mente desse personagem. Tudo isso vai interferir. E isso também interfere não só com o envelhecimento, mas também quando a gente está mostrando juventude ou meia-idade. Um jovem estudante, por exemplo, de 25 anos, vai ter um rosto muito diferente do que um jovem de 25 anos que foi para a guerra. São estados mentais e emocionais completamente diferentes. E isso vai poder ser mostrado nas feições, principalmente na parte da sobrancelha, o formato dos olhos e o formato da boca. O estado mental da pessoa reflete no rosto, porque a gente expressa esse estado mental, então ele tende a deixar marcas. Então um personagem que sofreu muito vai ter marcas mostrando isso. Da mesma forma, um personagem que riu muito vai ter marcas mostrando isso. Então, independente da idade, a gente precisa saber esse estado emocional da pessoa para poder mostrar essas marcas. E às vezes, como eu falei, mostrando isso no rosto, a gente já mostra esse estado emocional para a plateia antes mesmo do personagem dar uma fala. Então, uma dica que eu vou dizer para vocês estudarem mais a respeito, porque tem me ajudado muito como caracterizadora, é uma palavra difícil até de falar, que é a fisiognomonia. A fisiognomonia, ela é o estudo das feições do rosto e como elas podem refletir a nossa personalidade e o nosso temperamento. Então, assim, ela é um estudo muito antigo, baseado na Índia e no Oriente Médio, onde eles faziam esses estudos baseados por observação e acertos e erros
com relação ao temperamento da pessoa, com o estado de espírito e a sua personalidade, baseado no formato da sua sobrancelha, o formato do rosto, o nariz, a boca. Então são todas as coisas que a fisiognomonia ela explica com relação à sua personalidade. Então é um estudo muito interessante de se aprender, porque ajuda muito com relação à caracterização. E são 5 pontos que eu normalmente falo para as pessoas prestarem atenção, porque quando a gente modifica eles na maquiagem, a gente consegue transmitir muita diferença, e normalmente são 5 pontos que a gente tem que prestar mais atenção quando a gente vai maquiar. São essas áreas. É muito mais importante esses 5 pontos do que, por exemplo, sei lá, fazer uma pele perfeita ou um delineador muito definido, porque não vai aparecer no palco, né, na distância da plateia com o palco. Então, assim, as 5 áreas que a gente precisa prestar atenção é a sobrancelha, o formato dos olhos, o formato das bochechas, a boca e o formato do rosto. Então, essas 5 áreas que vão poder influenciar muito na mensagem que você está passando e o design da maquiagem. São essas áreas que vão aparecer, né? O formato do olho é muito mais importante do que, por exemplo, o iluminador no cantinho do olho ou um delineador muito definido. É como você vai deixar o formato desse olho, sei lá, com cílios postiços ou com traçados. Muito mais importante isso, o formato geral, do que o acabamento refinado da maquiagem, ou do que, por exemplo, uma base muito bem aplicada. E a fisiognomonia, ela nos dá a dica do que esses formatos podem transmitir. Então eu tenho aqui alguns exemplos com relação a isso. Mas assim, lembrando, eu vou dar alguns exemplos aqui de feições. Quando a gente está maquiando, a gente está lidando com o rosto inteiro. Então não adianta nada você mudar só o formato da sobrancelha e o resto das feições não está muito condizente com essa mensagem. Então eu vou falar aqui alguns exemplos, mas tem que lembrar que não é só essa feição que vai passar a mensagem que a gente gostaria de passar. Os olhos. Nenhuma outra feição vai mostrar tanto a parte interior e o emocional quanto os olhos. Então, por exemplo, os olhos redondos e bem proeminentes, eles são características de pessoas bem sonhadoras ou pessoas com uma personalidade um pouco mais infantil ou lúdicas. Em compensação, os olhos mais profundos e os olhos mais cerrados vão passar uma imagem de uma pessoa mais analítica, uma pessoa que tem um pensamento mais científico, uma pessoa mais observadora. O formato dos olhos e da boca ela pode mudar com a idade da pessoa, porque como eu falei, o estado emocional, como essa pessoa levou a vida, vai interferir no formato dos olhos e da boca. Parece estranho pensar nisso, né, que às vezes a gente não vai ter o mesmo formato de olho a vida inteira, porém são mudanças sutis, principalmente com relação às marcas e linhas de expressão da vida, né. A sobrancelha é a feição que mais expressiva no rosto, né? E ela é a que é mudada com mais facilidade. É muito mais fácil, às vezes, mudar o formato da sobrancelha do que, por exemplo, o formato do nariz, né? Então, a gente consegue mudar com a maquiagem muito facilmente. A sobrancelha, ela pode variar de localização, ela pode variar de alinhamento, para qual que é a linha que se muda com a sobrancelha, a espessura, a cor, o comprimento dessa sobrancelha e o direcionamento dos fios, se são os fios que estão bem alinhadinhos ou são fios que são mais espetados. E ela pode revelar a energia mental, a força, a falta de concentração, a inteligência e a personalidade. Então, por exemplo, se você quer sugerir que é um personagem que pode talvez trazer uma traição ou astúcia ou levantar suspeita, você colocar uma linha mais diagonal vai trazer esse sentimento. Agora, se você colocar uma linha diagonal descendente, vai passar uma imagem ali de mais sofrimento, uma imagem mais de tristeza, uma imagem mais melancólica. Então, o direcionamento da sobrancelha vai mudar muito com relação a isso. Com relação à boca, o tamanho, o formato da boca e a espessura dos lábios pode transmitir muita coisa. Então, a boca pode ser grande e expansiva, ou ela pode ser pequena e contraída. Ela pode ser inclinada para cima, ou ela pode ser inclinada para baixo, vai passar uma imagem alegre, uma pessoa que sorriu bastante, uma pessoa que sofreu bastante. Os lábios podem ser finos e retos para passar uma imagem bem cerrada e analítica e centrada, ou ela pode ser bem cheio e definido para passar uma sensualidade maior ou uma feminilidade. A boca vai revelar a natureza social dessa pessoa, se a personalidade dela é introvertida ou extrovertida, vai mostrar a personalidade, se é uma personalidade mais reservada ou se é uma personalidade mais calorosa, e a seriedade e o senso de humor. A boca também é um bom indicador de idade. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o contorno do lábio e ela vai criando ruguinhas, né? Vai perdendo essa definição. Então, às vezes, mudar o formato da boca também ajuda com relação ao envelhecimento. Então, assim, essas são algumas sugestões de feições que você pode observar, mas a fisiognomonia e a leitura facial, esses conhecimentos são muito interessantes
para você poder ajudar nessa criação da maquiagem. Mas, porém, lembrando de novo, uma feição só, se você modificar só o formato da sobrancelha e a boca, por exemplo, se a gente fez uma sobrancelha descendente, mas a gente fez uma boca inclinada para cima e bem cheia, não vai passar um ar de tristeza que você gostaria de passar com o personagem. Então, a gente tem que pensar que o rosto inteiro é constituído por várias feições. E é isso que a gente quer expressar numa imagem visual completa. Agora nós vamos falar sobre linguagem visual e inteligência visual e como o nosso cérebro interpreta as imagens que a gente tem contato. Quando a gente vê alguma coisa, como o nosso cérebro interpreta, né? Essa linguagem visual, ela começou a ser desenvolvida pelos gregos na antiguidade, baseado na matemática e na ciência, para poder criar imagens proporcionais, porque eles tinham tanto fascínio pela proporção áurea, então é muito presente essa proporção na arquitetura, nas estátuas antigas que a gente pode ver. Na caracterização, a gente consegue usar essa linguagem visual para transformar uma imagem pré-existente, né? Então, se a gente precisa transformar um cabelo que tem um formato específico, tem um formato diferente daquilo que a gente precisa transmitir, então a gente consegue, através da linguagem visual, poder fazer essas mudanças com uma forma mais bem fundamentada, né? Mais bem embasada. Então, o nosso cérebro, ele interpreta as imagens baseados na percepção de linhas, formas, cores, proporção e volume. Então a gente vai falar mais sobre as linhas. Quais são os significados dessas linhas, o que elas transmitem. Linhas verticais. Elas são linhas de força, são linhas masculinas e são linhas de estrutura. O que é reto, ele é claro, ele não é ambíguo. São linhas conservadoras, são frias, elas não expressam emoções. Então são linhas que, quando você quer mostrar alguma coisa que é bem centrada, uma imagem um pouco mais conservadora, você colocar linhas verticais vai passar isso. Essa linha vertical normalmente é mais fácil de ser expressada no cabelo ou na divisão do cabelo do que, por exemplo, no rosto, né? Não tem muitas linhas verticais no rosto. Porém, você pode mudar às vezes a angulação da boca, a angulação da linha ao redor que liga o nariz com a boca, às vezes você consegue deixá-la um pouquinho mais verticalizada, então consegue transmitir um pouco esse ar mais de frieza, mais conservador. As linhas horizontais, elas são linhas imóveis, né? Pensa na linha do horizonte, é uma coisa que é imóvel, que ela é segura. Então elas sempre vão passar poder e segurança, mas também é uma linha de barreira, né? Então quando você coloca uma linha horizontal, ela também vai determinar uma barreira, que pode intimidar. Também são linhas frias e masculinas, remete então à linha do horizonte, que é uma coisa perene, é uma coisa imutável, e também vão proporcionar uma sensação de conforto e de segurança. Então as linhas inclinadas, elas são linhas dinâmicas, elas são linhas que vão direcionar o olhar, elas apontam uma direção, elas vão criar movimento, elas são dramáticas, mas elas também podem criar insegurança e instabilidade, ao contrário da linha do horizonte, né, a linha horizontal. São linhas de impulsão e também são linhas mais masculinas. Então, por exemplo, as linhas direcionadas para cima, as diagonais direcionadas para cima, elas vão passar leveza. As direcionadas para baixo vão passar peso, vão passar mais tristeza. As direcionadas para fora vão passar extroversão e as direcionadas para dentro vão passar introversão. As linhas curvas elas são femininas, né? Então, enquanto as outras linhas são masculinas, as linhas curvas vão ser mais femininas. Então, agora também depende de como que é essa curvatura, né? Se são curvas onduladas, arcos, ou se elas são linhas encurvadas, entranhadas, né? Ou curvas interrompidas. Então, quando elas são longas e onduladas, elas vão passar um lirismo, um lado emocional e sensual, bem mais feminino. Quando são curvas entranhadas e fechadas, vão passar uma imagem de confusão mental ou emoções conturbadas. E quando são linhas entrelaçadas, então, por exemplo, um cacho, passa uma imagem mais lúdica, mais artística, tende a ser festivo. Então as linhas curvas aqui a gente pode falar muito com relação a cabelo. Então se a gente coloca um personagem, por exemplo, com linhas bem onduladas, longas e definidas, vão passar uma imagem bem mais sensual e feminina. Agora se é um cachinho bem fechado, como por exemplo o meu, ela vai passar uma imagem um pouco mais lúdica, um pouco mais festiva, ou dependendo do personagem, mais infantil. Se for um cachinho bem pequenininho definido, vai passar uma imagem mais infantil, por exemplo. Todo mundo lembra muito da celebridade Maísa, quando ela era pequenininha, com aqueles cachos bem definidos. Passa uma imagem mais infantil. Agora, se for uma curva, são curvas bem bagunçadas, elas vão passar uma imagem de confusão mental, ou de emoções conturbadas. Pensa nos quadrinhos. Quando o personagem tá bravo, tá xingando, ou tá confuso, às vezes eles colocavam só aqueles espirais assim bagunçados.
Isso também pode ser expresso na parte do cabelo com relação a frizz. Então, por exemplo, um cabelo bem bagunçado, bem cheio de frizz, bem volumoso, vai passar uma imagem um pouco mais bagunçada, vai passar uma imagem às vezes um pouco mais confusa, ou um personagem louco, por exemplo. É muito mais fácil você passar essa loucura com esse cabelo cheio de linhas onduladas confusas do que um personagem com cabelo liso, bem retinho, dividido no meio. Né? Vai passar uma imagem emocional bem diferente uma da outra. Então a gente vai falar agora sobre formas geométricas. A gente falou das linhas e essas linhas elas podem construir formas geométricas. Todas as formas geométricas são construídas a partir de linhas retas, horizontais, inclinadas ou curvas. As formas geométricas elas são a base desse conceito de estrutura visual, de linguagem visual. E aqui eu vou falar baseando no conhecimento de Carl Jung com os símbolos arquétipos. O que significa isso? São símbolos que são usados da mesma maneira, que simbolizam as mesmas coisas em civilizações diferentes, culturas diferentes, em qualquer parte do mundo, né? E esses símbolos eles vão provocar uma emoção determinada por causa dessa estrutura. A forma quadrada, ela é imóvel, né? Ele sempre vai estar estável. Então vai exprimir força, vai exprimir poder. Ele está ligado à terra, está ligado à intelectualidade, à masculinidade. Então, por exemplo, se você pensar num personagem de quadrinhos, normalmente o super-herói, ele vai ter aquele rosto quadrado, aquele queixo quadrado, porque vai passar essa imagem de força, vai passar essa imagem de segurança. E agora com relação ao triângulo. O triângulo, diferente do quadrado, dependendo de onde está a sua base, ele pode passar instabilidade, né? Mas também ele é dinâmico, ele tem uma imagem de impacto. Então ele é estável quando a base desse triângulo está reta, porém se é um triângulo invertido, ele é o símbolo do perigo. Por quê? Porque ele é instável, ele não tem a sua base bem estabilizada. Por isso que, por exemplo, os personagens de quadrinho, voltando lá para aquela imagem, os vilões, normalmente têm um rosto mais triangular, um queixo mais pontudo, porque vai passar essa imagem um pouco mais instável. Mas também pode ser passado, dependendo de como for o resto dessas linhas no feição, pode passar uma imagem um pouco mais analítica, um pouco mais científica também. O círculo, ele é regular, ele também é estável, porque ele é contínuo. A forma oval, ela é um pouquinho mais esteticamente agradável, porque não é tão contínuo, tão estável quanto o círculo, né? Então ele é um pouquinho mais estimulante visualmente, por isso é considerado mais harmônico. E temos a lemniscata, que é o símbolo do infinito. Então ele é feito de curvas, né? Então são curvas amplas, longas. Então ele vai passar uma imagem de suavidade, de paz, de romantismo e sensualidade. O lemniscata ele é uma curva completa, né? Agora se for uma curva cortada, ela vai passar alegria, vai passar jovialidade. Então, por exemplo, o cabelo cacheado, normalmente a gente não vê tão certinho esse cacho, né? Ele vai mostrar, aqui tem curvas para cá, curvas para lá, então vai passar essa imagem mais alegre, mais jovial. Com esse conhecimento de formas geométricas e linhas de estrutura, a gente consegue criar e aplicar esse conhecimento de uma forma muito prática na caracterização. O formato do rosto, mudando o formato do rosto, a gente já consegue passar uma imagem, né? Então, por exemplo, um formato de rosto quadrado, ou um formato de rosto redondo, ou um formato de rosto triangular, vai passar uma imagem, né? Uma sobrancelha descendente ou uma sobrancelha arqueada vai passar uma emoção. Uma boca bem definida, uma maçã do rosto bem marcada, vai passar uma sensualidade diferente do que uma sobrancelha reta e uma boca reta, né? Então, esse conhecimento auxilia muito quando a gente vai criar o design de maquiagem, o design de caracterização de uma forma muito prática, ter esse conhecimento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, estimulo vocês a conhecerem mais, aprofundarem seus conhecimentos baseado nas informações que eu passei para vocês e até uma próxima!